Bom dia, querido irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um Manhã com Deus. Quero meditar com vocês à luz da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz: Portanto, sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando alguém que possa tragar ou devorar. Eu quero falar com vocês sobre ser vigilantes quanto a Satanás. Paulo, na sua carta aos Efésios, vai mostrar quem de fato são nossos inimigos e aonde a nossa luta, a nossa peleja se dá. Ele vai dizer que não é contra a carne ou sangue, mas principados e potestades. Primeiro, ele vai dizer que o campo da nossa batalha não se dá na esfera física, terrena. É uma batalha espiritual, que pode ter os seus desdobramentos, óbvio, os seus efeitos no natural. Mas a sua essência é no reino espiritual. E contra o nosso real inimigo. Não são muitas vezes os homens ou as instituições, mas aquilo que está por trás dos homens e de instituições. Satanás, um ser espiritual, príncipe das trevas. Então essa é a nossa verdadeira luta e esse é o nosso verdadeiro inimigo. E Pedro vai dizer para nós estarmos aqui sóbrios e vigilantes, como Paulo, ter cuidado com as suas astutas ciladas. Então ele compara ele a um leão que quando vai, antes de atacar a sua presa, ele fica rondando, fica ao derredor, fica espiando, fica de tocaia, ou como uma serpente, pronto para dar um bote ou para avançar na sua presa. E qual é a maneira que Satanás ataca os filhos de Deus? Como ele combate a igreja do Senhor? Com suas setas, os seus dardos, que na maioria dos casos são mentiras que ele conta. A palavra diabo quer dizer caluniador. Ele sussurra suas mentiras nos ouvidos, nos corações dos crentes, usa pessoas para levantar falsos testemunhos, situações sempre visando te desencorajar, te rebaixar, te humilhar, colocar culpa em você, dizer que certos pecados que você comete são graves demais e não tem o perdão de Deus, fazer com que tropeços que você dá te levem a se afastar de Deus, fazendo você pensar que não é digno de estar na presença de Deus ou de pegar no santo livro que é as Escrituras, ou mesmo de oferecer uma oração porque você é impuro, um imundo. Ele lança isso no seu coração e na sua mente. Ele conta mentiras. E muitos irmãos acreditam nessas mentiras e ficam oprimidos. Deixam Satanás seduzir suas mentes e começa a colocar pensamentos estranhos, pensamentos sofismas, pensamentos distorcidos, de modo que tenta colocar um irmão contra o outro, o marido contra a esposa, o pai contra o filho contra o pai, o cristão contra o seu pastor ou contra a sua igreja. Começa a fazer com que situações e fatos que ocorreram envolvendo pessoas sejam distorcidos e ele começa a endurecer o coração por pessoas, começa a ver as situações de um modo embaçado, de um modo ilegítimo. Isso acontece porque muitos de nós aceitamos os sussurros do inimigo em nossos ouvidos, em nosso coração. E tudo isso gera efeitos terríveis. Ficamos oprimidos, desencorajados, falta-nos fé, falta-nos esperança, perdemos as forças, não queremos mais buscar o Senhor, criamos bloqueios e barreiras contra as pessoas, toda sorte de males por acreditar nas suas mentiras ou aceitar seus dardos, suas setas. E eu quero dizer que grande parte então dessas coisas que você passa, que acontece com você, muitas vezes são armadilhas do diabo, são ataques que ele faz de forma sutil, invisível, silenciosa, no campo da sua mente e no campo do seu coração. Essa é a verdadeira batalha, não é necessariamente magias negras, pactos, rituais
ou essas batalhas espirituais esquisitas com visões de demônios rodeando regiões e aquela coisa toda. Não, a batalha é muito mais sutil, muito mais inteligente e invisível. É na mente e no coração, lançando suas mentiras e os seus sofismas, as suas filosofias distorcidas e erradas. Qual a maneira de combater? Pedro dá a receita, ele continua o texto dizendo, portanto, resistiu firmes na fé. É através da fé, com armas espirituais, que nós o venceremos. O que é isso? É voltando os olhos e o coração para as Escrituras e encontrando nelas o que elas dizem a nosso respeito e confiar no que a Bíblia diz sobre nós, sobre os nossos pecados, recorrer ao perdão de Deus que está descrito na Escritura. Como nós vencemos? Através da oração. No final da armadura em Efésios 6, Paulo diz, orando todo o tempo no Espírito, orando para resistir a essas ameaças, pedindo para Deus iluminar a mente, para Deus fazer asepsia, limpeza do coração. O que mais é resistir na fé? Andar em obediência ao Senhor. Ao invés de obedecer à voz do diabo, as mentiras do diabo, obedeça o que a Escritura diz com relação ao casamento, a educação dos seus filhos, a como lidar com o dinheiro, guardar os olhos, a santificação. E dessa forma, indo para as Escrituras, buscando nela consolo, as promessas, e vendo nelas o que elas dizem a respeito de você ou das situações que você passa, tendo uma vida de oração e pedindo nessa oração para a purificação ocorrer e andando também em obediência, assim você vai dissipar essas setas, afugentar o inimigo e esse ataque dele, mesmo que venha, não surtirá efeito contra você. Então ande armado para você entrar nessa peleja, em espírito de oração, com a palavra de Deus na mente e no coração e com o temor de Deus, obedecendo Ele. Assim você vencerá o inimigo. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor Deus, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra forças e espíritos do mal, Senhor. Nos reveste então da sua armadura, da graça de Deus, do temor, da obediência, da convicção que Cristo é o Filho de Deus e pagou por nossos pecados e que através do seu Espírito nos santifica para andar em novidade de vida. Oh Deus, nos dá conforto e consolo para descansar no Senhor e acreditar nas suas promessas e não nas mentiras de Satanás. Caso algum irmão já tenha sido afetado, está oprimido, confuso, culpado ou com o coração duro, eu peço, dissipa, Senhor, esse ataque, essas setas, essas mentiras. Purifica a mente e o coração desse irmão e o alicerça na verdade de Cristo Jesus. Então ele desfrutará de paz. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Mais uma vez eu peço, se você gostou desse vídeo, compartilha, distribui ele para as pessoas. Eu preciso que você ative o sininho e que dê um like, um joinha aí agora nessa mensagem. E o mais importante, se inscreva nesse canal juntos. Vamos combater esse bom combate e vamos levar o evangelho da salvação para os perdidos e o conforto para os já salvos. Muito obrigado. Deus te abençoe.